Doutora Roseli Bresciani, boa tarde. Obrigada por ter vindo. A nossa advogada. Direito de família no ar a partir de agora. O nosso telefone, qual é o nosso celular aqui? É o 96487-4908. Você que tenha perguntas a fazer, vai mandando para cá, porque a gente vai responder. O que pega mais, Roseli? Qual que é o assunto que mais tem dúvida? O assunto que mais tem dúvida é a questão da falta de pagamento de pensão alimentícia. Continua no topo? Continua no topo porque, infelizmente, existem muitos homens que querem fugir da responsabilidade, simplesmente acham que pagam lá R$300 e a mãe tem que resolver absolutamente tudo com aquele valor. Ele não tem compromisso com mais nada, ainda acha que é muito que está pagando. Então, é um terror. Realmente, não vamos dizer, porque hoje a mulher também paga pensão alimentícia. Do lado de quem está, a pessoa que está pagando sempre acha que está pagando muito. Dá a impressão que não tem assim, noção de quanto se gasta para manter uma criança. A pessoa viveu ali 10 anos, sabia o quanto gastava, separou, acha que a criança parou de dar gasto, para de comer, para de gastar energia, enfim, as despesas continuam. Precisa de responsabilidade, né? Fabiano já está te perguntando o seguinte aqui. Entre namoro e união estável, existe a figura jurisprudencial do namoro qualificado? Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. É boa a tua pergunta, viu, Fabiano? Existe a figura do namoro qualificado? Veja bem, hoje realmente é uma preocupação até em namorar, né? Se você até namorar tem que ter cuidado? Até namorar tem que ter cuidado, porque de repente a forma como vocês estão se comportando durante esse namoro pode ser sim considerado uma união estável e passar a dar direito para o outro aos bens que vão adquirindo durante o relacionamento. Então, podemos dizer assim, quando você começa, e agora com tantas publicações em redes sociais, você começa de repente a publicar, tá aqui, e as pessoas gostam de falar, esse aqui é o meu homem, minha mulher, começa a dar aquela conotação de família, tudo isso vai servir de prova que na verdade o que existia não era um simples namoro, e sim já um relacionamento já com a intenção de constituir família, e nesse caso passa a ter direito. E aquela situação também, leva as roupas, dorme na casa de um, dorme na casa do outro, então fica um pouco ali, um pouco lá, então isso pode ser também configurado em união estável. Existem hoje até contratos de namoro. Como é que faz um contrato de namoro? Vai até o cartório, pode ser um contrato particular, ou vai até um cartório e faz um registro, uma escritura pública como se fosse um contrato de namoro, já para evitar que possa vir a ter direitos à união estável. Quem redige isso, quem redige é um advogado? Quem redige é um advogado ou até o próprio cartório. Agora, se de repente você fizer esse contrato e daí, na verdade, o que acontecer é uma união estável, esse contrato também vai perder o valor. Então, se é namoro, está documentado que é namoro, está documentado que é união estável, que passa a ter os mesmos direitos de uma pessoa casada. Ok. Próxima pergunta aqui, estou com uma pessoa há 6 anos, cada final de ano ela me expulsa de casa, diz que não tenho direito a nada. Que loucura, cada final de ano faz isso. Te pergunto o que fazer. Final de ano é assim. É assim? Não sei porquê, mas final de ano os escritórios acabam ficando cheios. As pessoas estão nervosas, preocupadas, parece que querem resolver a situação. Mas veja bem, se a pessoa quer que você saia de casa, você pode simplesmente dizer não. A casa é sua, ou vocês estão casados, ou vivem em união estável, a situação vai ter que ser analisada no caso concreto. Porém, a pessoa você não tem o direito de colocar o outro para fora, porque quando vocês assumiram um compromisso, mesmo que esse compromisso tenha sido verbal, ele deve ser cumprido. Então, se de repente não dá mais, vamos fazer uma dissolução de uma união estável, cada um vai para o seu lado, vai viver sua vida sem problema nenhum. Agora, ficar sai de casa, volta para casa, sai de casa, volta para casa, não tem condições, nem pode ser feito. Uma situação aqui bastante grave, preocupante, mas eu vou fazer a pergunta aqui, ela não se identifica, não importa. Ela quer saber de você se é crime ou não é essa questão. Me responda, por favor. Minha avó me agrediu, esfregando a minha vagina. Nossa. Falei com o promotor e o promotor disse que não é crime. Gente, que coisa absurda essa pergunta.
Não, O que essa pessoa faz? Então, eu entendo que sim, se a pessoa, mesmo se ela... Como que foi que aconteceu a situação? Vai ter que ser analisada nos detalhes, como realmente aconteceu. Mas você pode sim buscar a delegacia e registrar um boletim de ocorrência, porque isso se trata de uma violência doméstica. Certo. É violência e deve ser combatida com certeza. Não importa se é sua avó, seja quem for, né? A violência tem que ser combatida. O Diego diz o seguinte, que ele completou 18 anos e ele quer saber se deve entrar na justiça contra o pai, porque o pai nunca pagou pensão. Demorou, hein, Diego? Porque, veja bem, você poderia ter entrado desde o nascimento, até antes do nascimento, que hoje nós temos a pensão alimentícia para as mulheres que estão grávidas. Você tem 18 anos, pode pensar, então exonerou a obrigação, não precisa mais? Vamos ver a situação. Se você estiver cursando uma faculdade, o seu pai continua na obrigação de estar pagando a pensão alimentícia. Então, com 18 anos, está estudando, tem direito a pedir pensão alimentícia. Agora, se você estiver trabalhando, não estiver estudando, estiver em condições de se manter e o seu pai for uma pessoa sem condições financeiras de estar ajudando, nesse caso, a pensão vai parar por aí. Porque, por lei, estipula-se até 18 anos, abre-se exceções de continuidade para as pessoas que estão cursando faculdade. Estão perguntando aqui para você, a gente já falou várias vezes, mas sempre as pessoas têm dúvidas, né? Sobre como que é o regime de comunhão de bens. Veja bem, eu acho interessantíssimo, algo parece simples, mas se todas as pessoas que estão totalmente apaixonadas, entregues e querem casar, verificassem antes qual o regime de bens que eu quero adotar, porque é um contrato. Você quer a separação total, você vai ter que casar com separação obrigatória de bens, comunhão universal, porque se for a comunhão universal, comunica-se absolutamente tudo. Antes de casar, depois de casar, tudo é partilhado. Se é comunhão parcial, o que a pessoa tinha antes de casar é dela e o que vocês adquirirem na constância da união passa a ser 50% de cada um. E a separação obrigatória de bens, nesse caso, ela funciona como a comunhão parcial de bens. Você também vai dividir o que adquiriram na constância do casamento. Agora, uma questão que é bem importante, se você tem preocupação em relação aos bens, é caso com separação total de bens. O que está no seu nome é seu, o que está no nome da outra pessoa é dela e não vão ter problemas futuramente em caso de separação. É importante falar sobre isso. É importante, você se informar antes de casar, antes de casar não é só amor não, porque o amor, né? O amor às vezes acaba, né? Aqui uma mulher que pagava pensão, certo? Como está na lei, as mulheres também pagam pensão. Ela está desempregada agora e ela quer saber o que ela faz, porque ela não tem, se ela tem que continuar a pagar a pensão mesmo desempregada. Veja bem, se você está desempregada, você pode entrar com uma ação revisional, colocando para o juiz que a sua situação alterou, que você estava trabalhando, ganhava um valor X, agora você está vivendo do seguro-desemprego, por exemplo, e nesse caso você vai pagar o valor relacionado ao que você está recebendo. Vai ser menor do que era, talvez, mas assim, não desobriga. O fato de estar desempregado não desobriga. Por quê? Porque continua a necessidade da criança, né, ou do adolescente, seja lá o que for. Então, você tem sim que continuar pagando a pensão. O que pode ser feito é uma revisional para alterar o valor para menor. Ok. Eu não sei se é da tua área, Roseli, mas vamos lá. Essa mulher, ela é casada há 20 anos, a empresa em que o marido dela está trabalhando atualmente diz que ela não tem direito ao convênio médico. Ao convênio médico? Essa é uma questão que teria que analisar, porque cada empresa, né, tem sua política ali de administração. Então, teria que verificar se, normalmente, os dependentes têm direito, mas se no caso da empresa eles não estendem o benefício, daí não se pode fazer nada. Tá certo. Olha só, aqui tem uma criança de 13 anos que tem um filho. Que é uma criança, né? Nossa, uma criança, uma menina de 13 anos que tem um filho. E ela pergunta aqui assim, né? O pai é obrigado a pagar a pensão? A avó tem a guarda definitiva da criança. E o pai? Tem obrigação? Bom, essa questão da menina ter ficado grávida antes de 14 anos, inclusive, pode gerar um processo criminal tremendo para a pessoa que a engravidou, né?
Mas como ela perguntou em relação à pensão alimentícia, vamos lá. É claro, com toda certeza, que o pai deverá pagar a pensão alimentícia. No caso, você só com 13 anos não deve estar trabalhando, porque a obrigação ela é dos genitores, tanto do pai quanto da mãe, estar pagando. No caso, se a avó, não sei se é a materna ou a paterna que está com a guarda da criança, o que pode ser feito é entrar com pedido de pensão alimentícia contra o avô paterno ou a avó materna, depende com quem está a guarda, para que ambos os avós contribuam, porque na verdade, se só tem 13 anos, a responsabilidade fica para os pais, entende? Ok. Uma pessoa casada há 30 anos, se sair de casa, perde os seus direitos? De jeito nenhum. Hoje em dia não existe mais a figura do abandono de lar. Então, uma vez tinha, né? Tinha, nossa. Por que essa pergunta sempre aparece? Por quê? No passado era assim, se a mulher saísse de casa, perdia tudo. Então, e por muitos anos, muitos anos, as pessoas ficaram presas, né, dentro dessa situação, porque o outro acusava. Se você sair de casa, você vai perder todos os seus direitos. E a mulher ficava pensando até em relação aos filhos, e o homem da mesma forma. Então, não existe mais essa figura do abandono de lar. Está dando problemas? Vocês estão brigando dentro da casa? A melhor solução é que um realmente saia da casa. E existem casos, inclusive, onde há violência que pode requerer judicialmente que essa pessoa, que o juiz determine a saída dela do lar conjugal. Então, não é obrigada a você permanecer nessa situação, vivendo com a pessoa, não quer mais, simplesmente tem a dignidade de ter essa conversa, explica para a pessoa, não dá mais, e pode sair da casa e depois discutir a divisão de bens, alimentos, guarda de filhos, em casas separadas, sem problema nenhum. Olha, tem outro caso aqui de convivência de 30 anos, aí o marido foi embora, faz 2 anos que ele foi embora, e a mulher aqui pergunta, ele tem direito a alguma coisa ainda? Se vocês adquiriram bens durante esses 30 anos que estiveram juntos, ele pode entrar com uma ação de divórcio ou de dissolução de sociedade conjugal, vai depender da situação de vocês, e pedir a partilha de bens. Você também viveu 30 anos com ele, não sei se precisa ou não de pensão alimentícia, mas você também pode pedir pensão alimentícia para você e para os seus filhos. Então, o direito continua sendo o mesmo. Se vocês adquiriram bens, partilha de bens, se existe necessidade de pensão alimentícia e também a regulamentação de visitas, né, dos filhos. Tudo isso pode ser discutido independente de 2 anos ou não. Eu sempre sou da opinião que a gente deve resolver o mais breve possível, não ficar postergando. Vamos lá, namorei 4 anos com uma mulher, mas cada um na sua casa. E agora ela pede uma ação de partilha de bens, isso pode? Poder sempre pode, né? A pessoa, assim, se ela quer entrar na justiça, ela vai entrar. Vai depender da prova que ela vai fazer, né? Se vocês realmente eram só namorados, ela tem uma grande possibilidade de entrar e perder a ação. Então, vai depender da prova, que quem tem o ônus da prova, no caso, é ela que está acusando que vocês tinham mais do que o namoro. Você vai dizer que não, apresentar as provas que você tiver negando esse fato, e daí vamos ver que o juiz vai decidir. Mas sempre se pode pedir, né, Olga? Okay. Agora, ganhar que é o caso, né? A Juliana hoje está com 24 anos, mas ela diz que a sua própria mãe a agrediu muito, chamando-a por atrocidades, diz ela. Eu ainda era menor de idade. Eu posso entrar na justiça contra a minha mãe agora, aos 24 anos? Olha, essa questão da violência, você sempre pode, principalmente quando você é menor, ela não vai prescrever. Então, você ainda pode, sim, discutir essa situação do que aconteceu quando você era menor. Ainda pode. Se não tem condições de resolver com a mãe, né? Meu Deus Infelizmente, do céu. muito triste isso. Aqui, muito triste, muito triste. Aqui a pergunta deve ser de um pai. E é boa a pergunta, porque às vezes a gente se pergunta, pensão alimentícia para meninos ou meninas, elas têm o mesmo tempo até 18 anos? Até 18 anos, se a pessoa não estiver cursando uma faculdade. Se estiver cursando? Vai no máximo, assim, para terminar um curso superior, no máximo até 25 anos. Não Tanto vai ser, menino quanto a menina? Tanto homem quanto mulher. Não muda não. Terminando a faculdade, não precisa pensar, não, vou ter que pagar agora uma pós-graduação, 2 pós, e a pessoa vai ser um eterno estudante, o pai sempre sustentando? De jeito nenhum. Você tem que começar a ser responsável por você. É assim que a vida é, né? Cada um buscando se manter.
Casal aqui que tem um filho de 23 anos e outro de 26 anos. Nós moramos todos juntos. Os filhos têm direito de pedir já a parte deles enquanto nós estamos vivos? Nossa, gente, por favor. Ai, meu Deus do céu, tem cada pergunta aqui, Não, gente, que... E pior que a gente isso... se coloca no lugar da pessoa, né? Eu vou dizer para vocês, realmente não tem o menor direito de pedir uma partilha de bens enquanto a pessoa está viva. Enquanto você está vivo, se você tem lá um prédio, você quer vender e não quer deixar nada para o seu filho, é um direito que você tem. Entende? Então, enquanto você estiver vivo, o patrimônio é seu. O seu filho passa a ter direito só após o falecimento. Ou caso você prefira, vamos supor, eu quero fazer um adiantamento de legítima, quero doar alguma coisa para o filho. Daí, você decide se quer fazer ou não. Não está obrigado de jeito nenhum. E, por favor, vocês que são filhos, né? Tenham paciência. Pedir para dividir a partilha de bens que nem passaram a ter direito ainda, espera lá. Vamos ver se vai sobrar essa herança para você, né? É porque o pai e a mãe também podem gastar tudinho, né? Pode gastar tudo. Porque herança de pai vivo não existe. Não existe, isso aí, Olga. Vamos lá, aprendi com você, Roseli. De tanto te entrevistar, de responder pergunta. Herança de pai vivo e mãe viva não existe. Olha só essa situação aqui. Eu construí um ponto comercial em um terreno que o meu avô me doou quando era vivo. Agora querem me tirar. Um dos filhos quer tirar de lá. Mas ele doou legalmente, teve a autorização, foi através de testamento? Como que foi essa doação? Porque dependendo da situação, os demais herdeiros podem entrar com uma anulação dessa doação para que esse bem venha a ser partilhado entre todos os herdeiros. Para poder responder para você, eu precisaria de ter, assim, ler a documentação. Não tem nem. Mas se não tiver nenhum documento? Se não tiver nenhum documento, infelizmente vai partilhar com todos os herdeiros, Olga. É assim que acontece. É assim que a banda toca, assim tá, que gente? A banda toca. Sobre direito de família. Um número muito grande de perguntas chegando. Vamos lá, vamos pegar mais uma aqui. Eu moro com a minha mulher faz uns 5 anos. Eu conheci ela só tinha uma casa. Depois de morar com ela, nós conseguimos comprar 3 carros, mas tudo está no nome dela. Se ela me mandar embora, eu tenho direito a alguma coisa? Se ela te mandar embora, você entra com uma ação e já manda, assim, vamos dizer, bloquear esses bens, porque como se trata de bem imóvel, que é o carro, ela pode vender e sumir com o valor, né? Porque se trata de bem imóvel, é necessário, de repente, até a assinatura do cônjuge na hora da venda. Mas no seu caso, você tem direito a 50% desses veículos que vocês adquiriram na constância do relacionamento, com certeza. Muito bem. Olha que pergunta diferente aqui. A minha irmã se separou, tá? Aí o juiz mandou o marido dar uma casa para ela. Tudo bem, deu a casa, ela vendeu a casa já, está com outro homem. E aí, como é que fica? Bom, se ele deu a casa, ela vendeu a casa, é um direito dela, é como a gente estava falando anteriormente. O bem é meu, eu faço dele o que eu quero. Agora, se ela vendeu a casa, está vivendo com outro homem, perdeu a casa, o ex-marido não tem absolutamente nada a ver com isso. O que foi determinado, ele fez. Ele deu a casa conforme determinado em sentença. Se ela jogou fora, de repente, daí fica problema dela, parece que jogou fora. Vamos lá. Se um pai está devendo 10 mil reais de pensão, está atrasado, 10 mil reais, mas a pessoa, a filha, o filho, passou a ser maior de idade já, tem direito ainda a receber? Com toda certeza tem direito a receber. O que acontece é que você não pode, de repente, esperar muito tempo para entrar com a execução. Nesse caso, você deve entrar com a execução pedindo penhora de bens. Inclusive, o primeiro a ser penhorado é se ele tiver algum dinheiro em banco, nesse caso já vai ser penhorado, se ele tiver um veículo. Então, entre com a execução e, independente de você ter 18 anos, é um direito que você tem, é uma dívida que existe e ele está obrigado ao pagamento e vai responder com o seu patrimônio. Estou perguntando aqui como funciona a filiação socioafetiva, tem direito, os direitos são iguais? Então, a filiação socioafetiva é bonita de falar. É bonita. Porque hoje, assim, a gente vendo essas situações aí de filhos querendo
de repente, processar pais, avós Isso. agredindo, né? Então, hoje a família realmente é vista de uma forma diferente, é vista pelo ângulo da afetividade. Então, nesse caso, se você tem interesse de repente, ser pai ou mãe afetivo, você pode buscar lá o juizado o fórum, né, dentro da vara da criança e se colocar lá dizendo que você quer ser esse pai afetivo. Ou se você tem alguém dentro da sua família, do seu relacionamento, que você quer, de repente, é como se fosse uma adoção. E a pessoa, sim, se você fizer essa adoção, passa a ter os mesmos direitos de um filho biológico. O filho afetivo, se for adotado, vai ter os mesmos direitos de um filho biológico. Meu pai faleceu, não era meu pai biológico. Eu quero saber se eu tenho direito à herança e se eu preciso contratar um advogado. Bom, se ele não era seu pai biológico, porém registrou você tem direito a partilhar os bens com os demais herdeiros. Agora, se ele não era seu pai, não fez nenhuma adoção, não fez nenhum registro, vejo que você vai ter dificuldade para receber a parte da herança, porque você não é um herdeiro, entende? Vai depender daí de conversar com os demais herdeiros, se eles entenderem que realmente você foi criado como um filho ali, que você tem esse direito, vai depender daí da boa vontade dos demais herdeiros. Se ele não foi legalmente adotado, se não houver documentos. Porque tem pessoas que criam a vida inteira, mas não registram, não faz adoção. Daí, nesse caso, não tem direito. Não tem como provar. Não tem como provar. Agora, se tiver no papel... Se tiver no papel, daí tudo bem, vai ser herdeiro como os demais. Se não tiver, infelizmente, só foi o tempo que recebeu, né? Que ele foi cuidado como filho, também já foi um benefício grande. Muito bem. Que bom, a gente conseguiu responder bastante coisa hoje, né? Ah, sim. A gente vai numa velocidade para responder o máximo possível. Você acessa a doutora Roseli Bresciani pelo Instagram dela, que é o @Roseli Bresciani. Inclusive lá tem teus telefones, né? Tem meus telefones. Tem o telefone celular. Fiquei dias respondendo, vou responder. Vai continuar respondendo. Vou responder. Ela responde tudo, viu, que eu sei. Obrigadíssimo mais uma vez por você ter vindo. Até uma próxima. Como a gente não deve se ver, mas este ano, que está acabando, muito obrigada pela colaboração aqui em 2019 com a gente. Eu que agradeço os convites e que você tenha um Feliz Natal em 2020 maravilhoso. Amém para todos nós. E volte sempre, porque a gente tira muita dúvida com ela, né, gente?